vocês mesmos me solicitaram que escrevesse um artigo sobre a retrospectiva dos 50 anos da genética e melhoramento no Brasil, e é sempre muito prazeroso quando eu pego para escrever sobre isso, porque eu sinto, é como se um filme passasse à minha mente. Desde o momento que a minha mãe achava que a agronomia não era uma profissão que ia ter futuro, e até o que ocorreu hoje, eu noto que a agronomia teve um sucesso enorme e que a profissão tem uma perspectiva cada vez maior do que vem pela frente. Olá! Hoje nós temos um ilustre convidado, o professor Magno Antônio Pato Ramalho. Se você gostar deste vídeo, clique em gostei e compartilhe com outros possíveis interessados. Obrigado, professor Magno, por estar participando deste bate-papo conosco hoje aqui. Conta para nós sobre a sua origem. Bom, inicialmente, obrigado pela oportunidade, e é sempre um reconhecimento do trabalho, ter condições de comentar sobre a nossa vida. Isso ajuda a que outras pessoas possam ter um caminho a seguir e notar que nem sempre é muito fácil obter as coisas que a gente consegue com o tempo. Eu nasci em Ribeirão Vermelho, que é uma cidade próxima de Lavras. Meu pai era ferroviário, trabalhava na Rede Mineira de Viação, depois Rede Ferroviária Federal, e como ele era chefe de estação, era constantemente transferido de uma estação para outra. Inicialmente, até 2 anos eu fiquei em Ribeirão Vermelho, depois fui para Carrancas, nós ficamos na estação de Carrancas por uns 2, 3 anos, depois fomos para Candeias, ficamos também mais uns 2, 3 anos, e depois fomos para Campos Altos. Em Campos Altos, que é uma região do Alto Paranaíba, aí ficamos por muito tempo lá. Com aproximadamente 14, 15 anos, eu vim para Ribeirão ficar na casa dos meus avós para começar o meu ensino, o estudo do ensino médio. Antigamente ensino médio, que hoje é também denominado ensino médio. E por que você escolheu agronomia? Bom, essa história também é engraçada, porque meu pai, por ser ferroviário, ele tinha um respeito todo especial pelo pessoal da engenharia civil, os engenheiros da rede. E eu falei, eu quero ser um cara igual a esse sujeito aí, até meu pai respeita ele. E eu pensei que queria mesmo, de toda maneira, ser engenheiro civil. Gostava de matemática, eu falei, vou ser engenheiro civil. Aí vim para Ribeirão, cheguei em Ribeirão, fiz o ensino médio, em Lavras, né? E depois eu vi que para mim fazer engenharia civil eu teria que ir para Belo Horizonte, porque naquele tempo, em 1964, 65, só em Belo Horizonte que tinha engenharia civil. Ia ficar muito complicado. E eu resolvi fazer agronomia. Minha mãe mesmo achava que eu não deveria fazer, ela achava que a agronomia naquela época não era uma profissão boa. E aliás, foi uma das poucas coisas que eu senti que minha mãe errou. Se ela vivesse hoje, ela ia ver que nesse aspecto ela estava errada. A agronomia que era a profissão certa. Embora eu não tivesse convicção do que estava fazendo, a decisão de fazer agronomia aqui em Lavras foi uma decisão correta. Conhecendo a sua trajetória, logo imagina-se que você sempre teve facilidade no seu curso, só obteve notas boas. Foi sempre assim? Você conhece, é impossível uma pessoa passar pela vida sem ter sucesso. E quando eu estudei em Campos Altos, eu fiz num colégio, existia chamava Educandário Dom Alexandre. Eram as irmãs italianas que vieram para o Brasil, fundaram o colégio lá, e eu fiz o ensino básico. Depois do 5º ano da admissão, eu vim para Lavras para fazer o ensino médio, como já falei há pouco. E o sistema aqui de ensino era muito mais puxado do que lá em Campos Altos. O colégio Aparecido, onde eu fiz o ensino médio, tinha os professores excelentes, mas eles exigiam demais. E o sistema era de parcelada, de 40 em 40 dias tinha as avaliações. E após os primeiros 40 dias, o meu boletim não tinha nenhuma nota acima de 5. Tudo em vermelho. Inclusive inglês era 0, porque eu nunca tinha estudado inglês na minha vida. Em Campos Altos lá falava, o pessoal utilizava o francês. Então,
eu peguei aquele boletim, olhei e falei, isso não tem chance nenhuma para mim aqui. Eu vou voltar, eu vou retornar para Campos Altos e arrumar outra coisa para me fazer lá. Aí meu avô chegou perto de mim, olhou e tudo, e falou, mas que diacho de pessoa que no primeiro insucesso vai desistir. Não tem nada disso, continua aí, vá até o fim do ano, vamos ver o que acontece. E a partir dessa chamada de atenção, e graças a ele, eu resolvi estudar mesmo, e a partir daí não tive mais insucesso. Tive às vezes dificuldade, porque dificuldade em ciência faz parte do aprendizado. E houve alguém que lhe ajudou a não desistir quando as dificuldades apareceram? Como eu mencionei há pouco, a minha gratidão eterna ao meu avô, porque ele chamava um português que veio para o Brasil ainda relativamente jovem, no final do século XIX. Ele chegou aqui no Brasil, construiu uma família em Ribeirão. E ele era uma pessoa muito esclarecida, mas muito mesmo esclarecida. E ele deu, embora sem ter estudado antes, eu acredito, ele deu um direcionamento na minha vida. Que ele colocou o que eu deveria fazer e ter persistência e tudo. Infelizmente, as pessoas muitas vezes que contribuem conosco, elas não sobrevivem por muito tempo para ver que o que elas fizerem é muito importante. E de fato me ajudaram muito, muito, muito mesmo. O que mais marcou os seus anos de graduação na Universidade Federal de Lavras? Quando eu estudei na ESAL, em 1966, eu fiz vestibular em 65 e entrei em 66. A escola era pequena, acho que não, eram uns 30 professores, e era um sistema muito acolhedor e só tinha agronomia. Nós éramos em 45. E só o meu curso de graduação, se eu quisesse escrever um livro só sobre as peripécias que ocorreram, foi muito legal. Foi um período da vida muito bom, muito divertido. Era comum naquele tempo fazer excursões. Nós fizemos uma excursão no Rio de Janeiro, depois fizemos outra na Argentina, íamos quase todos os anos lá em Patos de Minas, na festa do milho, e isso, imagina o que é viver intensamente, com 45, todos homens, não tinha nenhuma mulher, todos homens, era uma farra imensa dentro desses ônibus, era uma coisa inesquecível. E o fato pitoresco no campo de futebol em Campos Altos? Conta para nós. Essa história é muito legal, porque quando eu estudava aqui em Lavras, e nas férias ia para Campos Altos. E tinha um povoado lá, mais ou menos uns 30 quilômetros, chamado Cachoeirinha, que hoje é perto da rodovia, encostado na rodovia, na 262. E nós fomos jogar num domingo lá. Foi o time de Campos Altos, que era a cidade, e Cachoeirinha, que é um distrito de um outro município. E nós fomos de jardineira, estrada de terra. E chegamos lá, o campo também de terra. E naquele tempo, hoje eu vejo os jogos de futebol, vejo as bolas no campo, que inveja que eu fico hoje em relação ao que eu corri. A bola naquele tempo era que a gente chamava de couro, né, de couro mesmo, e costurada à mão, e grande, pesada, e no jogo só, na cidade lá, no distrito lá, só tinha uma bola, e nós esquecemos de levar a bola. E na hora do jogo, o goleiro nosso bateu um tiro de meta. Eu fui matar a bola na ponta da chuteira e depois fiquei procurando. E os colegas falaram, você está procurando porque está enfiado no seu pé. E então eu literalmente acabei com o jogo. Não teve mais futebol porque não tinha bola. E foi uma tremenda confusão, porque eles queriam, quando nós íamos de jardineira, eles pagavam a despesa da jardineira. E eles não queriam pagar porque nós tínhamos que ter levado a bola. Enfim, foi uma história muito legal. E aquele outro caso, quando você estava dando aula de estatística experimental e o jogador de futebol com a camisa 14? É verdade, a história não é muito bem assim não, mas é também uma história que me marcou muito como que ela ocorreu. Eu aqui na região tinha um campeonato, e esse campeonato, o time de Ribeirão Vermelho, que eu jogava, foi jogar em Campo Belo.
E em Campo Belo tinha um estádio, e esse estádio, ao redor, entre o gramado e o alambrado, eles punham uma brita fininha, bem fininha a brita, um pó praticamente. Então tinha a grama e tinha essa brita fina ao redor do gramado. E eu estava na reserva nesse dia com a camisa 14. E lá que faltavam uns 20 minutos para acabar, o treinador falou: Marco, vai lá, entra na ponta aí, joga na ponta direita aí. E naquele tempo não tinha nada de aquecer, né? Não, eu levantei lá do banco que eu estava sentado, entrei no campo e jogaram a bola para mim logo em seguida. E eu não sei o que eu fiz, que eu tropecei no meu calcanhar e fui arando a brita. E fiquei branquinho de pó de calcário. E o público, nesse tempo, ia muitas pessoas no campo, o campo estava cheio de gente, e o tempo inteiro, até o jogo acabar, eles insistindo para jogar a bola do 14. Tá bom, mas isso acontece no futebol, voltei para Ribeirão, depois nada, como se nada tivesse acontecido, ganhamos o jogo lá, então não tinha nada, tudo bom. Passaram-se 2 anos, eu fui ajudar um colega do departamento de solos, porque tinha poucos professores na UFRA, ajudar para aplicar uma prova. E estou lá, olhando os alunos fazerem a prova, um rapazinho olhava para mim e ria, Eu falei, mas... Aí cheguei perto e falei, afinal de contas, por que você tanto olha para mim e ri? Ele falou, você deu aquele camisa 14 do time de Ribeirão, não? E esse negócio também marcou. Aliás, eu queria deixar registrado que eu joguei futebol em todo lugar que eu ia, eu jogava futebol. Joguei futebol aqui em Ribeirão, depois joguei em Campos Altos, depois joguei em Piracicaba, quando eu fui estudar, depois joguei em Sete Lagoas, quando eu fui para Embrapa, e joguei também em Lavras, no time da universidade. E os casos de futebol, um dos sonhos de consumo era escrever um livro só sobre causa. Esses aí são alguns dos muitos que existem. E o professor Venkovski, lá em Piracicaba? Que honra, que privilégio ter estudado sobre a orientação dele. De novo, eu falei há pouco do meu avô, o Venkovski também foi outra pessoa que marcou imensamente a minha vida. E o Venkovski, quem conviveu com ele é descendente de polonês, assim, meio calado, ficava calado no canto dele, mas das pessoas que eu convivi foi a mais brilhante que eu já vi. Ele é impressionante, você levava um problema para ele, na hora olhava para você, assim, um pouco de focado e tudo, ia para a casa dele, no outro dia voltava, tá aqui o que você pediu. E eu fiquei impressionado, eu ficava impressionado com a capacidade de discernimento, com o conhecimento básico que ele tinha, e sobretudo com a capacidade que ele tinha de didática, de transformar um processo complicado numa coisa simples. Ele tinha um hábito também que eu plagiei dele, é que toda aula ele escrevia toda a aula num caderno. E cada ano ele fazia um caderno novo. Agora com o sistema de PowerPoint, a gente fica um pouco mais preguiçoso e não fazemos isso, mas naquele tempo fazia manualmente toda a aula que era dada estava no caderno. E quando terminava aquela aula, desprezava aquilo ali para pensar para o ano seguinte. E realmente depois eu tive a oportunidade de ir para Embrapa com ele, e cada dia que eu ficava perto dele, eu ficava impressionado em ver a sua habilidade em gerenciar os problemas científicos. Ele era um cientista por excelência, ele não pensava, de vez em quando conversava um pouco em política, mas muito pouco. O resto dele, a conversa dele, era quase sempre de ciência. E o que ele abria a boca para falar, eu acreditava e eu tinha certeza que estava certo, porque realmente a capacidade dele era impressionante. Olhando a sua carreira profissional, nós podemos identificar 3 áreas de atuação: como agrônomo, como professor e como pesquisador. O que mais lhe trouxe satisfação como agrônomo? Uma coisa que mais me trouxe como satisfação de agrônomo é que nesses últimos 50 anos eu tive a oportunidade de acompanhar dia a dia o que ocorreu na agronomia brasileira, ou na ciência agronômica brasileira. Quer dizer, o sucesso que se tem, ou que se teve, é enorme.
Então, comparando os anos do final de 1960 e ocorre hoje, surpreendente o que ocorreu. Vocês mesmos me solicitaram que escrevesse um artigo sobre a retrospectiva dos 50 anos da genética e melhoramento no Brasil, e é sempre muito prazeroso quando eu pego para escrever sobre isso, porque eu sinto, é como se um filme passasse à minha mente. Desde o momento que a minha mãe achava que a agronomia não era uma profissão que ia ter futuro, e até o que ocorreu hoje, eu noto que a agronomia teve um sucesso enorme e que a profissão tem uma perspectiva cada vez maior do que vem pela frente. O desafio que se tem que vencer em termos de produção de alimentos é surpreendentemente grande e desafiador a cada momento, a cada segundo. E o agrônomo teve uma participação importante na continuidade da nação Brasil, porque sem agronomia dificilmente nós estaríamos na situação que nós estamos. E como professor, como foi ingressar na carreira de docente na Universidade Federal de Lavras, estando apenas com 22 anos? Como que era o ambiente dentro de sala de aula? Outra coisa, como eu disse no início, eu queria ser engenheiro civil. E quando eu fui para a agronomia, de modo nenhum pensei em ser professor. Mas quando eu estava no segundo ano, naquele tempo não era de semestre, era anual, e tinha um professor de genética da UFRA, Eduardo Quincar, que depois de uns 3, 4 meses de aula, chegou perto de mim e falou: ô Magno, eu estou indo embora da Exal e queria colocar você no meu lugar. Você não quer ser professor, não? Eu falei para ele: eu nunca pensei em ser professor, não. Ele falou: não, pensa um pouco, depois você me fala. E aí, na segunda-feira, já viu quando você passa um cavalo arriado, você vai monta nele, né? Se você deixar ele passar, depois você vai fazer o que foi. Tinha a chance, vou aproveitar essa chance. E assim foi. Eu conversei com ele, evidente que eu não dava aula depois nos 2 anos que faltavam para me formar, mas toda a parte de prática de genética e tudo, eu me envolvi. Veio uma pesquisadora americana ficar aqui em Lavras, sinal jovem, mas muito competente, e eu tive a oportunidade de acompanhá-la um pouco. E ao mesmo tempo o Eduardo Quincar, eu tenho a impressão que ele financiou até do bolso dele, que ele arrumou um recurso para me fazer estágio aí em Viçosa, com o Mário Campos e o Dr. Anderson, que veio da Universidade de Purdue, na época em que o milho opaco estava no auge. O Saraiva, que foi até reitor da UFV naquele tempo, estava terminando o mestrado. Então no campo ia o Dr. Anderson, o Mário Campos, que depois saiu da UFV e foi para a Grosseres, e o Saraiva, que estava fazendo o mestrado, e eu como estudante. Fiquei 1 mês e pouco aí, foi muito bom, aprendi bastante, tomei gosto por fazer pesquisa. No semestre seguinte, eles me mandaram para Piracicaba, eu fiquei lá também uns 30 dias. Fui da citogenética, as diferentes áreas que a genética tinha, e isso facilitou demais para mim. De modo que em 1970, no dia da formatura, o Adson Paulinelli chamou lá e falou: olha, você vai ser contratado, você pode escolher a disciplina que você queira ficar. Aí eu pensei, tive algumas outras propostas, tive quase indo para irrigação, tinha também da estatística, mas aí eu tinha um compromisso com o Eduardo Quincar, e a genética ainda não tinha professor naquele momento, embora logo em seguida chegou um colega para trabalhar também conosco. Mas aí eu decidi pela genética, e mais uma decisão acertada na vida. Essa foi importante também. E como o professor teve muita satisfação? Na verdade, toda aula, toda palestra, isso é uma satisfação imensa, né? Porque você aprende mais do que ensina. Mas você vê que você está contribuindo para que pessoas
possam trilhar um caminho semelhante ao seu. Você motivar as pessoas. Então, toda vez que você dá uma aula, o objetivo da aula sempre é aquele que você tem que motivá-la a continuar estudando. Isso é uma das coisas que me deixa muito feliz, é que toda vez que eu faço uma palestra fora da UFLA, de genética, no final vem um aluno conversar, perguntar e tudo, passa aí 4, 5, 6 meses, está o aluno fazendo matrícula para fazer mestrado em genética. Eu acho isso uma coisa fundamental. E do mesmo modo, quantos indivíduos começaram a iniciação conosco e hoje são profissionais, são doutores, estão trabalhando nas empresas, estão contribuindo para o desenvolvimento do país. Não tem nada que deixe mais feliz ou realizado do que um professor nessa condição. Isso não há profissão melhor que ser professor, não. Ela realmente contribui para que a sociedade seja cada vez melhor. Vivenciei isso durante 50 anos. Viajei bastante no Brasil e é difícil a viagem que eu não encontrasse um ex-aluno. E a felicidade que ele vinha para conversar. Muitas vezes ele chegava e falava, sofri toda a vida na genética, mas valeu a pena. Então isso não tem recompensa maior. Existe algum fato curioso ou pitoresco que você gostaria de relembrar das suas aulas de genética quantitativa? Toda aula tem fatos curiosos. A aula, eu sempre gostei de dar aula brincando, rindo, evidentemente cobrando como precisava cobrar, e fatos curiosos sempre ocorrem. Evidente que não tem muito tempo, mas, de novo, se tivesse feito, eu queria escrever um livro só sobre causa de aula, da graduação e da pós. Foi um caso muito interessante. Mas que você me perguntou sobre o Farias, ele é um pesquisador da Embrapa, ele é um pouquinho mais vivido do que os colegas dele daquele biênio na genética. Inclusive ele foi um dos fundadores do GEM, que deu origem a todos esses genes que estão aí, esses núcleos de estudos que estão aí no Brasil, não só de genética, de todas as áreas do conhecimento. Ele foi um mentor disso aí, ou um dos mentores. O fato que chamou a atenção é porque teve uma prova, e essa prova de genética quantitativa, eu não tive jeito de pedir a secretária para digitar, porque tinha uma greve e ela não pôde fazer isso. Aí eu fiz manuscrito, caprichei na letra, fiz manuscrito e levei no xerox. Tinha um local só na universidade para tirar xerox. Levei lá no xerox a prova para ser digitada. E logo depois que eu saí de lá, do local, e peguei as provas, tiveram algumas folhas que não ficaram boas, e o funcionário do local lá, ele resolveu colocar no lixo. E tinha um aluno que tinha o hábito de ir lá buscar papel no lixo para fazer rascunho. Esse aluno é o Leonardo, que também fez doutorado em genética, que hoje está trabalhando no Mato Grosso, numa empresa de celulose. Então ele pegou aquilo, olhou e falou, mas aqui está a letra do professor e isso aqui parece ser a prova. E passou para os colegas. Eu cheguei, apliquei a prova, eles, sério, não falaram nada. Disseram que um pouquinho que eu saí, eu não tinha o hábito de ficar olhando, fazer prova na pós-graduação, aí eu saí um pouquinho, disseram que aí foi aquela alegria total dentro da sala e tal. Mas não há bem que sempre dure, né? Algum tempo depois eu fiquei sabendo que eles tinham pego a prova e tudo. As notas nem por isso foram tão boas nada, porque o fato de você saber o que está perguntando, mas na hora do vamos ver, o que manda é o que você sabe. Aí um colega conversando comigo falou, olha, uma prova sua aí, nós pegamos e tal. Eu falei,
bom para vocês, tem bom se vocês estudarem em cima da prova, é isso que interessa. Passou. Aí, um tempo depois, o Farias veio ser banca de uma prova, de uma tese. E aí, passou tudo legal, ele todo solista, ele muito educado. E na bastante foi o Farias, eu estou esperando uma porção de tempo para te falar. Eu fiquei muito sentido com você, como é que você vê que os seus colegas pegam a prova e você não me fala. Ele era moreno, ficou vermelhinho. Eu morri de rir, porque na verdade eu só queria usar, porque aí como ele era mais vivido, eu falei, ó, o cara que eu vou pegar de jeito é o Farias. Eu fiz isso depois de muito tempo, evidentemente que não, é só para brincadeira mesmo, porque isso acontece a todo momento. O professor, na maioria das vezes, não sabe, mas que acontece, acontece. É só dar uma bobeada que os alunos pegam. De novo, eu gostava muito, quando estava ministrando a genética, de colocar uma cola oficial. Deixava o estudante pegar um papel xerox, comum, e escrever, tem que ser manuscrito, podia escrever o que quisesse da disciplina. E podia levar para a prova. A única coisa que não podia ser xerox. Ele tinha que escrever o papel. Ele teria que escrever aquilo que ele queria como cópia. E aí, às vezes, e punha junto na hora de entregar. E aí, às vezes, eu pegava só para ver se o cara que era sortudo ou azarado. Porque muitas vezes eu tinha que pôr no papel nada que ia cair. E outras vezes a gente acertava bem. E por outro lado, essa cola eu achava um método muito legal, porque toda vez que o indivíduo tenta fazer uma síntese do conhecimento e consegue condensar isso num papel, é sinal de que isso fica. Isso fica, e isso é um negócio legal. É pena que os outros professores achavam que não, que era complicado e tudo, mas toda vez que eu era o responsável, tinha cola oficial. E como pesquisador, melhorista de feijão, você se sente realizado? Na verdade, pesquisa, nós nunca estamos contentes com o que conseguimos. O pesquisador nunca pode acomodar, ele está sempre precisando de mais. O conhecimento não tem fim. Então você realiza, você publica bastante, toda vez que publica um artigo é muito bom, é legal. No passado a publicação era muito mais interessante que agora é sob pressão, virou muito comércio, mas antigamente você terminava a pesquisa e falava, isso aqui merece ser publicado, vamos dar um jeito de publicar, vamos procurar uma revista, e isso é uma contribuição importante. Fazer cultivares também é um negócio muito legal. O melhorista vê o campo com a sua linhagem lá, ele se sente realizado. Mas por outro lado também eu tenho uma frustração, porque nós fizemos algumas cultivares de feijão, mas muitas delas não chegaram na mão dos agricultores. O processo de comercialização da semente, ou seja, o processo de fazer com que o produto da universidade chegue no agricultor é um processo muito complicado. E isso não deixa de ser uma frustração e deveria ser atenuado isso aí. É evidente que o governo já colocou uma série de leis, de procedimentos que facilitam isso. Mas muitas vezes dentro da universidade mesmo isso não é bem compreendido e tem umas amarras, e essas amarras atrapalham um pouco o processo. Uma curiosidade, professor Magno. Conta para nós como que foi escolher o nome daquela variedade de feijão BRS Talismã. Na verdade, o Talismã é um exemplo que um agricultor me contou. Ele falou que algum tempo atrás, no reino aí, que o agricultor estava tendo sérios problemas na propriedade dele, estava só tomando prejuízo e resolveu vender a fazenda. E no ato de vender, ele sempre comentou com alguns, tinha um amigo dele, mas muito amigo dele mesmo, não, fazenda não se vende, tem um sábio aí na aldeia, vamos lá conversar com ele para ver o que ele sugere. E chegamos, conversamos com ele e tal,
eles contando a história. E o sábio falou, me dá um tempinho. Foi dentro da casa dele, voltou com um embrulho. Falou, aqui tem uma caixinha, a única condição que te peço é não abrir a caixinha. Eu só quero que você ande com essa caixinha todo o tempo na sua propriedade. E 2 a 3 vezes por dia você vai nos principais pontos da sua propriedade com essa caixinha, tem que levar com você. Mas você tem que ir 2 a 3 vezes por dia. E assim ele fez. No primeiro dia ele foi no estábulo, viu que a ração estava sendo desperdiçada, que o controle da qualidade, da quantidade do produto não estava bom, e começou a dar atenção a partir daí com mais dedicação. Foi na lavoura de café, os rapazes que estavam capinando estavam dormindo debaixo do pé de café. Foi na cozinha, havia desperdício, e ele fez isso com uma frequência durante o ano. E evidentemente que a propriedade melhorou e melhorou muito. Aí ele voltou lá no sábio. Chegou lá e perguntou para ele, falou assim, o senhor me deu um talismã, que é essa caixinha, e eu queria agora que o senhor me vendesse ela, o senhor me der definitivo, porque isso foi ótimo. Ele falou para ele, abre a caixinha. Abriu a caixinha, não tinha nada dentro, evidente. E falou para ele, seja você o talismã de suas coisas. Então, qualquer cultivar ou qualquer atividade agrícola tem que ter um talismã que é o dono. Tem que acompanhar de perto, frequentemente, porque cultivar nenhuma faz milagre. O milagre quem faz é quem a cultiva, acompanhando diariamente. Por isso que foi escolhido o nome. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Relembra para nós como eram as aulas na pós-graduação lá na Exalc. Na verdade, a Exalc para mim foi uma outra escola de vida muito legal. Foi uma oportunidade de conviver com colegas excepcionais que vieram de diferentes pontos do país, e naquele tempo, quando nós íamos fazer pós-graduação, já tínhamos, a maioria dos colegas já todos tinham alguma vivência do passado em atividade profissional, e essa troca de experiência foi fundamental para mim, e foi um período excepcionalmente, né? Li como nunca, estudava demais, e tinham muitos professores que serviam de espelho para continuar a profissão depois. E muitas das convivências que nós tivemos com esses professores, eu guardo comigo até hoje, nas aulas, na pesquisa, no modo de ser. O professor Venkowski, como eu já disse, o professor Paterniani, o professor Marcílio Dias, que eu convivi muito pouco, mas também, o professor João Lúcio, e muitos outros, o professor Paulo Sodero, todos professores que contribuíram para a minha qualificação profissional, humana e, sobretudo, como professor, né, que me deram um norte bom na vida. Você se recorda, em estando sentado nas salas de aula durante a pós-graduação, vislumbrar o seu futuro? Na verdade, quando faz uma pergunta como essa, você fica imaginando o que se passou, né? Muitas vezes, nós assistindo uma aula, nós olhávamos para ele, eu nunca vou chegar na condição de ter esse professor aí. Eu vou ter que estudar demais para me chegar. E se todo aluno pensasse assim, eu acho que tudo seria mais fácil. E eu pensava muito nisso, falei assim, eu queria algum dia ter a sombra do Venkowski. O discernimento dele, a capacidade de pensar, o envolvimento, ou do professor Paterniani, ou do Marcílio Dias do Campo. Então isso tudo foi, porque no fundo, o exemplo é que faz o progresso, sabe? Você tem que dar o exemplo, e dando o exemplo você continua. Quando você pega um professor que te dá exemplo, que te mostra o que é a profissão, isso faz com que o jovem se sinta na responsabilidade de continuar o que ele começou. Fale um pouco para nós sobre o início do seu programa de melhoramento de feijão. Todo início é complicado. Pra você ter uma ideia, quando eu fui contratado na Exalc, eu fiquei 6 meses numa mesa na biblioteca, não tinha um local para me ficar.
A escola é o que nós chamamos campus histórico hoje. Eu fui, acho que, um professor de número 40 ou 40 e poucos, e já naquele tempo não tinha muito espaço para fazer. O campus novo estava começando a ser construído, então eu fiquei 6 meses na biblioteca. Quando fomos para a área nova, para o campus novo, evidentemente que a infraestrutura de pesquisa era zero. E passaram-se quase 50 anos e quando eu olho eu fico satisfeito, porque primeiro eu não ter desistido, e segundo porque nós construímos um setor, a genética. Eu não recebi nada da genética quando eu cheguei. Ela tinha tradição antes, mas quando eu cheguei lá na universidade, quando eu fui contratado pela ESAL, não tinha nada. E foi tudo uma construção, feita com muito empenho e dedicação. Os outros colegas que ficaram comigo no início também se dedicaram, e foi fundamental. Inclusive tem um fato interessante que depois que eu voltei da Embrapa em 1982, 83, eu chamei o professor João Bosco, estava eu e o João Bosco na disciplina. E tinha uma greve daquela demorada demais. Eu falei, Bosco, se nós não criarmos um programa de pós-graduação em genética, a genética daqui da UFRA não vai a lugar nenhum não, da ESAL, né? Nós vamos ter que criar um programa de pós-graduação. O João Bosco é um bom mineiro, ele escutava, emitia pouca opinião, mas sempre querendo o bem de todos. Ele falou assim, será que nós damos conta? Eu falei, nós temos certeza que nós podemos dar conta, não vai ser fácil. Nós vamos utilizar a estrutura que tem e vamos utilizar colegas de outros departamentos que têm formação em genética e melhoramento para dar continuidade ao curso. E assim fizemos. Deu certo. E tudo isso para mostrar para o jovem que tem que começar. O que demora é o que não começou. E o que você não dá conta de fazer é aquilo que você não dedicou. Tudo que você dedica, você chega no final. Isso não tem dúvida. O poeta português lá, ele está certo, né? Se não deu certo, no final dá certo. Se não deu certo, porque não chegou no final. Quais foram os desafios naquela época? Desafio tem a todo momento. Você tem desafio a todo momento. Desde o início da infraestrutura, depois o desafio de... Porque quando você está num programa, num curso, você quer que os estudantes que saiam dali sejam reconhecidos. A ESAL, no tempo que eu comecei, não tinha projeção nenhuma. Nós íamos nas reuniões em Piracicaba ou em Viçosa e nós vimos que nós estávamos muito atrás, nós tínhamos que correr muito para tentar chegar próximo. E isso foi um desafio muito legal, sabe? A competição profissional é um negócio muito importante que se tem, porque isso faz com que seja uma mola propulsora do seu futuro, sabe? Você vai em cima. Então, o desafio você tem que procurar. Alguém diz o seguinte, quando você não tem nada para fazer, falam para mim, você procura alguma coisa para te dar trabalho. E é por isso que você tem que viver de desafios. O dia que acabar o desafio, você está morto, profissionalmente. Olhando o progresso genético, a cada ano, normalmente o progresso é relativamente pequeno, mas 50 anos após o início das suas atividades, variedade de 40, 50 anos atrás, como você compara a produtividade das variedades de hoje com a daquela época? Bom, na verdade, se me permite discordar um pouco, eu não concordo muito que o progresso é pouco. O progresso do Brasil está relativamente grande. Se você comparar com outros países, você vai ver que nós tivemos um progresso nesses 50 anos extraordinário. Não foi bom não, foi extraordinário. Mas a cultura mudou demais. A cultura do feijão, por exemplo, quando eu comecei, dificilmente você conduzia um experimento sem ter sérios problemas de patógeno e tudo. Com o tempo mudou.
Eu e a maioria dos melhoristas de feijão do Brasil sonhavam em ter a planta de soja como modelo, uma planta ereta que permitisse colheita mecânica, e muitos imaginavam que isso seria impossível, pois não é que com trabalho, com dedicação, com seleção, aglutinando conhecimento de várias pessoas, hoje em dia nós temos um cultivar de planta ereta tão ou melhor do que a arquitetura da soja. O tipo de grão também mudou muito, mas muito mesmo, simplesmente por seleção. O professor Paterniani dizia para mim, os outros colegas também, mas para mim várias vezes ele teve a oportunidade de falar assim: a seleção é a maior força, a seleção artificial é a maior força que a humanidade tem para resolver seus problemas. E eu estou convencido que isso é verdadeiro. Se você fizer seleção nas plantas, você direciona para onde você quiser e como quiser. É só ter continuidade. Hoje, às vezes, eu fico preocupado porque numa primeira novidade que surge numa outra área, o indivíduo para o que está fazendo e vai só dedicar àquela área. E frequentemente nas palestras perguntam para assim: como que você acha que deve ser a minha formação para me ter sucesso? Eu falo assim: você pegue o melhoramento, vá para o campo, e ao mesmo tempo procure verificar tudo que está ocorrendo ao redor, em biometria, em molecular, em qualquer área, e ver o que dessas áreas tem maior chance de sucesso. Ou seja, você tem que ter um rumo, e esse rumo é o melhoramento convencional. E você tem que procurar nas atividades paralelas, ou ciências paralelas, melhor dizendo, ferramentas que possam te auxiliar, mas que efetivamente possam se auxiliar. Parar o que você está fazendo e vai se dedicar só a essa nova ferramenta, para mim, é um perigo enorme. Vi muitos exemplos de pessoas que eram excepcionais no que faziam, pararam tudo para ir por uma novidade. E muitas vezes essa novidade não deu tão certo. E o tempo perdido, o único bem que nós temos como ser humano é o tempo. Ele não volta. E você tem que aproveitar ao máximo. Poderia comentar um pouquinho sobre os seus ex-orientados? Onde eles estão? Bom, os orientados estão espalhados pelo Brasil e alguns pelo mundo. E, de novo, essa é uma outra realização que não tem preço. Você vê colegas que estão nas empresas, uns foram para a área administrativa, foram bem sucedidos, outras vezes não se dedicaram à administração, mas dedicaram ao que eles fazem, e eu tenho certeza que eles são muito úteis para a universidade que eles estão, para a empresa que estão, e assim por diante. Então, de novo, você ter dado aula, a pessoa qualificar, e mais do que isso, você encontrar um espaço, uma profissão para aquele indivíduo que conviveu com você, e você vê que ele foi bem sucedido, muitas vezes melhor sucedido que você mesmo, não tem preço. Isso faz com que qualquer profissional fique totalmente realizado. Fique mesmo. Você vê um colega que foi bem sucedido, que está sendo bem sucedido, não necessariamente que ocupa cargo de projeção, mas que ele está satisfeito em fazer o que está fazendo. Só isso para mim já está ótimo. Quando nós nascemos, recebemos um livro de páginas em branco. E hoje, olhando o que você escreveu nas páginas do seu livro, todos nós ficamos impressionados com toda a sua trajetória, toda a sua história. Que desafios e planos você espera daqui para frente? Um aposentado não pode ter plano, né? Porque se ele aposentou, ele, como se diz no futebol, pendurou a chuteira, ele não vai se dedicar àquilo ali. Agora, eu gostaria de continuar tendo a mente sempre ocupada com ciência. Eu gosto muito de ler, e gosto de ler de tudo. Sinto que agora, depois de aposentado, até diminuiu um pouco, mas eu quero continuar lendo. Eu quero ter a mente ocupada com alguma coisa, de preferência de ciência. Porque aí você vai envelhecer. Eu sinto que
a capacidade sua de armazenar a informação vai diminuindo, a capacidade para acompanhar o futuro que está aí é difícil, mas por outro lado, se você não consegue acompanhá-lo, se você não consegue andar à frente dele, né, como diz o ditado, pelo menos tente acompanhá-lo. E o que eu estou fazendo é isso, vou acompanhando a ciência, é isso que eu gostaria. Você tem alguma mensagem para os jovens geneticistas, jovens melhoristas? A mensagem é sempre a mesma, acredite em si mesmo. E coloque uma coisa que eu aprendi na vida, ninguém nasce gostando de nada, você aprende a gostar, e você aprende a gostar dedicando. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar isso. Professor Magno, muitíssimo obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui conversando e compartilhando com vários agrônomos, melhoristas, parte da sua carreira profissional. Eu tenho certeza que estas informações vão ser encorajadoras e muito úteis a todos nós. Obrigado, professor Magno. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe este vídeo com outros possíveis interessados e não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado.